famigerada torcida única no futebol de São Paulo, nos clássicos e também nas partidas que envolvem os dois times mais importantes de Campinas, completou 4 anos nessa sexta-feira. Isso mesmo, dia 3 de abril de 2020, 4 anos de torcida única nos jogos entre os grandes, nos jogos envolvendo Guarani e Ponte Preta posteriormente, e até em algumas partidas de times paulistas contra times de outros estados com torcida única, como tivemos no ano passado no jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Um dos companheiros jornalistas e frequentadores de arquibancada que mais lutam contra essa absurda decisão tomada pelas autoridades já há algum tempo é o Rodrigo Barneski, e que manda o seu recado contextualizando tudo o que aconteceu desde então, e você confere agora. Diga lá, Rodrigo. 3 de abril. Faz 4 anos hoje que o futebol paulista viveu seu último clássico com 2 torcidas no estádio. Foi um Palmeiras 1, Corinthians 0 no Pacaembu, e o jogo foi marcado por uma série de brigas entre as 2 torcidas antes do jogo e sempre em locais muito distantes do estádio. A principal ocorrência se deu em São Miguel Paulista, a 30 quilômetros do Pacaembu, e levou à morte de uma pessoa, um homem de 53 anos que passava pelo local, não tinha relação com as torcidas, e em circunstâncias até hoje pouco claras, foi vítima de uma bala perdida. Não se sabe de onde, não se sabe de quem, nunca houve um culpado por essa morte, mas no dia seguinte as autoridades paulistas, Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública decretaram que os clássicos em São Paulo teriam torcida apenas do mandante. Essa medida inicialmente valeria para 2016, depois foi prorrogada para 2017 e, ao que parece, foi prorrogada indefinidamente, porque temos 4 anos já de clássicos em São Paulo sem visitante, são praticamente 90 jogos, algumas dezenas de gols cruelmente silenciados pelas autoridades paulistas, que procuram demonstrar com números questionáveis e com um discurso falacioso que torcida única é uma solução para o problema de violência. Não é, sabemos muito bem disso. Na Argentina já se tentou fazer isso e o resultado foi pouco convincente, mas é importante observar o quanto esse episódio específico do Palmeiras e Corinthians foi determinante para que ganhasse força a narrativa de torcida única em território nacional. As próprias autoridades paulistas acabaram ampliando o escopo dessa medida também para Campinas. Os jogos entre clubes campineiros e clubes de Campinas e São Paulo e Santos, no caso do Santos, tem torcida única também, e aí é até difícil de explicar, mas em 2017, um ano e meio depois dessa ocorrência, a Ponte Preta foi rebaixada, perdeu em casa para o Vitória. Os torcedores tentaram invadir o estádio, tentaram derrubar o alambrado. Não houve confronto entre torcidas, mas o Ministério Público determinou que a Ponte Preta não poderia mandar visitantes nos jogos contra os grandes e vice-versa. E pouco depois, isso foi ampliado também para o Guarani. Então, você tem hoje os clássicos entre os 4 grandes, mas Ponte Preta e Guarani, sem torcida visitante. Ainda que outros episódios de torcida única já tivessem acontecido, notadamente em Minas Gerais, a gente teve os clássicos entre Cruzeiro e Atlético sendo disputados com torcida única durante muito tempo, especialmente no começo da década passada, na Arena do Jacaré, lá em Sete Lagoas, e outras tentativas e outras situações na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, mas o que aconteceu em São Paulo foi determinante para que essa narrativa ganhasse força. Houve tentativas de fazer isso no Rio Grande do Sul, mas os clubes Inter e Grêmio bateram pé e não houve ainda torcida única em Porto Alegre. E no Rio de Janeiro também, e da mesma forma os clubes vetaram, obrigaram, foram à justiça e conseguiram impedir que isso acontecesse no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, você tem isso já quase que institucionalizado. Torcida única hoje é uma coisa que parece impossível de ser revertida. As autoridades vêm sempre com um discurso falacioso. A opinião pública, ao que parece, comprou muito bem essa ideia. Tanto é que no ano passado nós tivemos aí alguns episódios do Brasileirão de
torcida única em confrontos interestaduais, já no final do campeonato, entre Palmeiras e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, Vasco e Juventude e Flamengo e Avaí. Esses dois, Vasco e Flamengo, foram em circunstâncias distintas, tem ali razões diferentes, mas Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras foram perigosíssimos, porque os clubes mandantes, em conluio com o Ministério Público, fizeram força para não receber os visitantes. E o cenário que a gente tem hoje no futebol brasileiro é o seguinte: as autoridades, Ministério Público, Policiamento, Secretaria de Segurança Pública, fazem muita força para continuar com torcida única. É interessante para eles, é menos trabalho, eles acham que é mais fácil de conduzir dessa forma. Os clubes são coniventes ou cúmplices, tá? Em alguns casos são cúmplices e querem mesmo não ter um espaço para o visitante. E as autoridades do futebol, a CBF e as federações estaduais, são negligentes. A CBF nunca se manifestou sobre torcida única, nem com o episódio de São Paulo, nem com outros episódios. Exemplo, a torcida humana do Atlético Paranaense, um projeto deplorável que já acabou, nunca motivou qualquer comentário da CBF. Nos episódios do ano passado, tampouco ela se pronunciou sobre. E agora, para 2020, ela mudou o seu regulamento geral de competições, praticamente estabelecendo uma lei de talião, praticamente dizendo olho por olho, dente por dente. Se tiver torcida única para sua torcida como visitante, você impõe a mesma coisa no seu estádio. É isso que fez a CBF, é negligente, e a gente vai construindo assim toda uma geração de torcedores que vai se habituando à torcida única em clássicos e até mesmo em outros jogos. Para muita gente hoje, torcida única é assim porque sempre foi. E não é. A gente sabe que torcida em clássicos sempre foi dividida, ou 10%, enfim. Mas para muita gente hoje, torcida única é algo que faz parte do futebol. Deixa assim, tá bom assim, né? Clubes coniventes, a CBF negligente, e assim a gente vai levando essa situação. É uma pena, é lamentável para quem vive o futebol, para quem vai à arquibancada, mas infelizmente hoje parece ser um quadro irreversível. Pois como bem resumiu o Rodrigo nessa participação aqui no canal, é algo com que as pessoas vão se acostumando à torcida única, né? Vão se acomodando com ela. Eu quero convidar você a acessar o meu blog no UOL Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu detalho vários confrontos que aconteceram no ano passado, brigas ocorridas no ano passado, entre torcedores de times rivais, entre torcedores do mesmo time, a 30, 12, 40, 50 quilômetros dos locais onde aconteceriam partidas de futebol envolvendo os times desses torcedores. Ou seja, não é de hoje, e eu friso isso inclusive lá no meu blog no UOL Sport, não é de hoje que nos estádios pouquíssimas brigas são registradas. Elas acontecem longe dos campos de futebol e muitas vezes em dias que nem jogo acontece. Ou seja, as autoridades precisam mirar em outra direção para atacar o problema. E é muito importante que, ao invés de perseguir apenas as torcidas organizadas, que sejam identificados os responsáveis pelas confusões. É o CPF, não o CNPJ. Se você ataca o CNPJ, você tira alguns direitos de uma coletividade e você acaba permitindo que o CPF daquele que for o infrator, digamos assim, fique escondido, protegido no meio da multidão. Se você ataca o CPF, aí você tem punições para quem cometeu algum tipo de delito e não prejudica a coletividade, não prejudica o futebol, não prejudica a festa do esporte que nós tanto amamos. Exemplos bem-sucedidos existem lá fora. Não são aplicados aqui, porque é mais fácil colocar a torcida única e fingir que está tudo bem. Saudações!